Eu acredito que todo mundo que está no mercado digital já caiu na promessa de que basta você fazer algumas coisinhas que você fatura 10 mil por mês tranquilamente. Basta fazer a formação daquele influenciador famoso, basta você fazer esse método para viralização de reels, carrosséis e por aí vai, de conteúdo em modo geral. Basta você ter 1000 fãs fiéis que você consegue. Eu acho que todo mundo cai nessa ladainha, porque todos nós, no fundo, queremos dinheiro. Isso não é errado, não é ruim. O problema é que o marketing digital, ele se apossou de uma coisa que desregulou todo mundo. Se apossou de um mecanismo de processos emocionais ligados à ganância, ao medo, à escassez, à vergonha, que são coisas que a gente às vezes não sabe lidar muito bem. No copy, as pessoas falam que falar do medo, da escassez e por aí vai é muito mais rentável. E de fato é. Não é à toa que as thumbnails com mais visualização, né, os vídeos com mais visualização, tem as thumbnails associadas a caras de espanto, caras de preocupação e por aí vai. Títulos seguem o mesmo caminho. E aí, pouco antes de dormir agora, achei essa postagem e eu pensei, legal, me chamou a atenção. Qual que é o problema do mercado digital hoje? E essa pessoa que ela fez a postagem, ela está vendendo algo também. Então todo mundo critica algo para vender outra coisa. Normal, mecanismo que a gente tem no mercado. E eu vou lendo e, como de costume, leio e comento com vocês. Prometeram para o profissional de saúde que ele ia faturar 50 mil por mês criando conteúdo, mas esqueceram de contar uma parte. Funciona assim: quer melhorar de vida, crescer na carreira e ganhar bem? É só ter seguidores, é só criar conteúdo, é só postar todo dia. Sabemos que isso não funciona. Você ter seguidores não quer dizer nada. Esses dias eu achei um perfil que ele tinha acho que 3 milhões de seguidores e as publicações chegavam a 20, 30 comentários. Não tinha tanto engajamento teoricamente. Tinha curtidas, mas não tinha pessoas engajadas comentando alguma coisa. Enquanto tem outros perfis com menos seguidores, mas que tem bastante comentários. O que muda? É o seguidor? O seguidor não compra, o seguidor não paga a conta, né? Esse é o recado que nós temos. Criar conteúdo? Também não. Isso eu falei recentemente com um cliente que eu falei assim, você quer ganhar dinheiro? Dinheiro mesmo, assim, legal. Tem que criar conteúdo no YouTube. Instagram não vai te monetizar por conteúdo. TikTok não vai te monetizar efetivamente, num curto período, por conteúdo. TikTok você tem que ter outros mecanismos, tem que viralizar o tempo todo. Você tem que fazer conteúdo curto. TikTok, o vídeo mais longo é 10 minutos. Aí você tem que fazer live. Não que seja ruim, mas é outro mecanismo. Você fazer no LinkedIn também não monetiza. Você ir para Twitch também não. Então onde monetiza? E a gente trocando ideia, eu falei, olha, eu estou fazendo um curso do Luigi e tal. E ele fala muito do YouTube. E o YouTube de fato monetiza. Eu migrei para o YouTube porque o meu tipo de conteúdo, o meu tipo de pessoa, o tipo de coisa que eu gosto de fazer, não cabe mais para o Instagram. Não cabe mais para conteúdos curtos e rasos. Eu fiz isso durante muitos anos. Tive clientes, consegui uma grana em cima disso, não pelo conteúdo em si, mas porque eu ofertava algo. E aí foi o que eu falei para esse cliente e eu falo para outras pessoas. O Instagram é bom enquanto você tem uma boa oferta, um bom mercado e você consegue fazer as vendas. Se você não tem oferta e você não tem uma estratégia de mercado, criar conteúdo é perda de tempo. Ah, mas você desenvolve uma habilidade. Desenvolve, ok. Mas ainda vai ser uma perda de tempo em termos financeiros. E é só postar todo dia? Não. Eu já vi uma vez, isso era 2018 eu acho. Não, perdão, era antes. 2015, 2016. Um cara falou numa mentoria para minha esposa que eu tinha pagado para ela. Minha esposa queria fazer uma pequena transição, né? Ela é arquiteta, ela queria começar a trabalhar com miniaturas, essas coisas. De RPG e tudo mais. E esse cara falou, não, esquece isso aí e posta 3 vezes ao dia no Instagram. E bom, a gente acreditou, a gente não tinha conhecimento e fomos 3 vezes ao dia. Postar todo dia não funciona. Funciona numa rede que te paga. Funciona quando você tem uma estratégia de conteúdo. Por exemplo, eu estou quase postando todo dia no YouTube. Porque eu tenho uma estratégia, eu elaborei uma estratégia minha, com base no que eu já estudei, e eu estou caminhando para um desenvolvimento de habilidades. Mas para o Instagram isso não conta, não serve de nada.
Então essas 3 coisas, que são 3 mentiras, ter seguidores, criar conteúdo, postar todo dia, não vai te dar dinheiro. E aí ele continua. Aí você compra curso, entra em mentoria, aprende gatilho mental, script, funil de vendas, copy, social media, gestão de tráfego. Você começa a fazer um monte de curso. Eu já me vi fazendo isso. Você compra livro pra caramba, você compra curso pra caramba, curso caro, curso bom, curso ruim, curso com entrega, curso sem entrega, curso que te vende outro curso, curso que te ensina a vender curso. Você não sai da roda do rato. E aí ele coloca ali, né? E começa a perseguir uma meta que não foi nem você que escolheu. Você não parou para pensar no que você está fazendo, no que satisfaz você. Eu demorei para achar esse formato, e não é um formato meu, obviamente, que é o formato de React, né? De pegar coisas do Instagram que eu vejo, coisas de outros lugares e comentar sobre. Ah, mas esse conteúdo não vende. Eu não estou vendendo aqui. Eu estou fazendo você pensar, estou te provocando, te questionando, confirmando coisas. A minha venda ela acontece no meu Substack, onde eu tenho assinatura, eu tenho meu curso lá dentro, né? Eu não estou vendendo o YouTube, eu vou monetizar mais pra frente. Aqui eu estou desenvolvendo a habilidade de poder comentar com vocês. E essa é a minha ideia, criar conteúdo para cá. E aí entra muito isso, a gente faz um monte de curso, não aplica direito, entra num paradoxo de escolha, que é quando você tem um monte de opção, aí você fica paralisado, porque, mas o fulano falou para fazer assim, o outro fulano desse jeito, o outro desse jeito, o outro desse jeito. Cada pessoa falou de um jeito, eu falei, cara, para. É tanta informação que você trava. 3 anos atrás, em janeiro de 2022, eu decidi que eu ia começar um canal no YouTube. E eu peguei um curso de uma escola famosa do mercado digital, comprei um livro complementar ao curso e falei, vou estudar e vou aplicar. Sabe aquele curso que ele tem aulas de 5, 6, 10 minutinhos, tudo curto, mas explicando detalhe por detalhe? CRT, SEO e não sei o que, e ficava um negócio tão... porque você vai ter que ter um editor de imagem, um filmmaker e blá blá. Eu, caramba, negócio mais complicado do que imaginei. E eu adiei. Como todo mundo faz, você adia. Quando você tem uma aversão muito grande, uma exposição ruim sobre aquilo que você está almejando, você adia, você desiste, você procrastina. E eu só voltei com o YouTube recentemente. E agora, com o curso do Luigi, por exemplo, nem para fazer merchan, porque eu não ganho nada para isso, mas realmente é um curso que me ajudou bastante, eu estou na metade do curso. Ele vai lá e vai muito no que eu acredito, que é elabora o teu método, cria o teu negócio, tem uma estratégia direcionada, não precisa focar tanto em tantas métricas, tantas coisas. No máximo, uma thumbnail bonitinha, beleza, tal, um engajamento aqui, um gancho aqui, coisas que você vai desenvolvendo na roteirização do teu vídeo. E aqui eu não estou roteirizando, né? Eu estou pegando o texto de alguém e comentando em cima. Então, sabe, quando você complica demais, e esse é o problema de fazer tantos cursos, você trava. Então, você vai ler muita coisa, você vai travar. Você vai estudar muita coisa, você vai travar. Você tem que pegar um método, seguir ele e ir pra frente. É o que a gente na psicologia fala, principalmente para o recém-formado, escolhe uma abordagem, estuda ela, aplica ela e vai pra frente. Mas eu posso misturar com... Não mistura. Não mistura abordagem. Lá na frente, quando você tiver ritmo de estudo, segurança na tua prática, seja ela clínica ou não, segurança na tua prática e na teoria que você está usando, na metodologia, aí você vai estudar outras coisas. Aí faz sentido você aprender outras coisas. Agora no começo, pega um método e vai. É assim que funciona para todo mundo. Todo mercado é o mesmo processo. Todos nós passamos pelas mesmas mentiras, basicamente. E aí ele coloca, só que tem um problema. A meta não é atender melhor, é vender melhor. O foco não é o aluno, é o faturamento. Isso eu percebi quando eu comecei a estudar com o comportamento do consumidor. Mais do que estudar social media, copy, essas coisas, eu falei, como é que o consumidor se comporta diante das compras? E eu fui estudar jornada de consumo, jornada de sucesso do consumidor, experiência de consumo, todo esse processo ligado ao comportamento do consumidor. Eu cheguei para todos os meus clientes que estavam em terapia comigo, que já tinham saído recentemente, e perguntei todos os problemas do meu trabalho. Ponto. Todas as melhorias. Ponto. Tudo que era bom. Ponto. Eu fui entendendo, na minha área, o comportamento do consumidor. E eu comecei a perceber que isso vai se expandindo para outras áreas comuns.
Você vende melhor quando você atende melhor. Você fatura mais quando o teu aluno se sente bem. E é isso que faz a diferença. O teu cliente, ele vai ser sempre o seu melhor ou pior vendedor. Eu tenho clientes que gostam do meu trabalho e me indicam pra caramba. Eu tenho clientes que não gostaram do meu trabalho, não me indicam. Às vezes falam mal ou não, eu já não sei. E isso acontece porque a gente às vezes foca nos pontos errados. A gente tem que focar na experiência do usuário, na experiência do consumidor, porque é isso que faz o seu negócio crescer. Só que nenhum curso digital, nenhum, ensina isso para você. Eles ensinam métodos, modelos, templates, fórmulas, técnicas, mas não ensinam a olhar para como este consumidor reage. É fácil você falar assim, mas eu fiz uma pesquisa com o meu consumidor. Não é isso. Não é você fazer um formuláriozinho anônimo que a pessoa preenche. É você trocar uma ideia. Genuína ali, papum. Não é pedir um depoimento. Porque o depoimento é envezado. É trocar uma ideia. Olha, cara, eu sei que você gostou do meu serviço, daqui a um tempo e tal, mas o que você acha que tá ruim? O que você acha que pode melhorar? O que você sente falta aqui no nosso trabalho? Sinto isso, sinto aquilo, papapá. Perceba como o mercado se desenvolve. Perceba como é o comportamento. O que as pessoas estão comentando nos lugares, nas postagens. E você vai perceber o comportamento do consumidor. Então, se você quer vender melhor, quer vender mais, faturar mais, você não pode focar nos números. Tem que focar no seu cliente, na pessoa que está ali com você. Curso nenhum ensina isso. E aí o mercado fica cheio de profissional com presença digital, com frase de efeito, conteúdos até legais, só que tudo pastelão, tudo igual, mas sem critério nenhum para a hora de prescrever, para a hora de desenvolver ali com o seu cliente e tudo mais. E isso é o que a gente vê até com a IA hoje, né? O pessoal, comentei recentemente sobre um perfil que fez uma mensagem, né, de o fim do copywriting e tal. E lá eu coloquei um comentário de, se tá todo mundo usando as mesmas formas, o problema não tá na IA. O problema está em vocês, que tem uma formação precária. E isso acontece na psicologia, isso acontece em qualquer outra área, obviamente. Se a nossa formação não tem um senso crítico bem desenvolvido, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, então não adianta nada. Você vai ter presença digital, você vai ter frase de efeito, você vai ter um conteúdo chamativo, você vai viralizar, mas não tem uma oferta, não tem uma experiência legal, um atendimento legal com o cliente, não tem um desenvolvimento maior ali no processo, né? E aí, quem paga o preço? O aluno, o paciente, a saúde das pessoas. Essa postagem é mais focada na saúde, mas a gente pode transferir para outros mercados, ok? Vocês já perceberam isso. Porque quem só sabe repetir o que viu no Insta não está pronto para lidar com o corpo real, não está pronto para lidar com a pessoa real. E isso acontece demais. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ensinar um pouco de hipnose. Não pela hipnose, porque a hipnose não ensina isso, mas uma coisa é que um dos meus professores de hipnose falou: o seu cliente não leu os seus livros. Hoje os meus clientes até leem alguns livros que eu leio, mas o seu cliente, ele não estudou o que você estudou. O seu cliente, ele não sabe o que você sabe. E isso é fundamental. Se eu só sou capaz de repetir os jargões que eu vejo na internet, as formuletas que eu vejo na internet, e eu não consigo sair disso, eu não sou um bom profissional. E aqui eu vou colocar um detalhe. Quando eu comecei os meus atendimentos, aplicando algumas ferramentas, eu levava um caderninho, eu levava um livro às vezes, que tinha a aplicação das ferramentas. E eu falava para a pessoa: olha, eu estou começando e tal, então você vai me ver usar um pouco o caderno, beleza? Não, beleza, tranquilo. Você explica. Não tem problema você ser humilde o suficiente para falar: estou começando, vou me apoiar nisso, beleza? Para a gente poder fazer um bom trabalho. Tranquilo. Como eu trabalhava com a hipnose nesse sentido, então tinha script de hipnose, roteiros de processo hipnótico. A pessoa fazia, eu seguia o roteiro e dava certo. Até o momento em que eu sentava, reestudava, reestruturava, organizava e aí começava a ficar do meu jeito. Não tem problema você ter um template, você ter uma fórmula, o problema é você depender disso o tempo inteiro. Se você não consegue fazer nada fora disso, você não se desenvolve. E aí entra essa frase que a pessoa colocou, né? Porque quem só sabe repetir o que viu no Instagram não está pronto para lidar com o corpo real. Isso é fato. Se você só lê os mesmos tipos de literatura, você não consegue sair daquilo ali. Você está numa câmara de eco de viés de confirmação. E ele continua.
É a cultura de postar bonito ao invés de se preocupar. E é aquela coisa, vou viralizar, vou polemizar, vou não sei o que. E não tem uma construção devida. Não tem uma solução. Não tem desenvolvimento. Nessa postagem do fim do copo é muito engraçado. A pessoa posta lá o carrossel inteiro, tem a legenda na postagem e ela não mente a opinião dela. Ela só quer polemizar para viralizar. E ela pega todas as postagens do perfil dela, que tem mais de 70 mil, arquiva e deixa só 2. Que profissional é você? Que some. Mas eu estou fazendo uma transição de posicionamento. Pô, toda hora. Não dá. Nós temos que ser mais autênticos. Nós temos que ter pensamento crítico. Por que eu vou usar essa ferramenta? Por que eu vou usar essa? Por que eu vou usar esse modelo? Por que eu vou usar aquele? Por que eu devo ou não prescrever exercício? Quando as pessoas me procuravam para fazer hipnose, elas falavam, você faz hipnose? Eu faço. Como é que é hipnoterapia? Eu falei, não é hipnoterapia. É psicoterapia. Terapia dentro de um processo que a gente pode ou não utilizar a ferramenta da hipnose, assim como qualquer outra ferramenta. E aí, uma analogia básica era, você não contrata o bombeiro hidráulico que só tem martelo. Esse cara não vai fazer um bom trabalho. Ele pode até resolver o problema. Às vezes só precisa do martelo. Mas esse cara tem que ter uma caixa de ferramenta. Aí a pessoa, realmente faz sentido. Então, a terapia é isso. É um cara que vem com uma caixa de ferramenta e ele entende o teu processo e sabe o que tem que ser prescrito naquela hora. Qual é a ordem das coisas a serem trabalhadas. É isso que faz a diferença para a gente poder ganhar dinheiro. Normalmente, a experiência do consumidor com relação ao teu serviço, ao teu produto. Se o teu produto não entrega valor, não entrega resoluções pontuais e praticáveis, é um produto ruim. E aí continua, né? Porque esse aluno com esse histórico precisa disso agora. A gente ter esse raciocínio clínico, pensamento crítico, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Senão a gente não consegue sair do lugar. Senão a gente não se desenvolve, a gente não melhora o nosso serviço, o nosso produto e por aí vai. Quando eu montei o meu curso de hábito, por exemplo, eu pensei numa estrutura. Hoje ele tem 5 aulas, são 8, eu preciso colocar mais 3 lá dentro. E todas elas têm uma ordem para você assistir. Eu estou montando outro produto, que tem um pouco mais de aula. E a mesma coisa, ele tem uma ordem lógica para você trabalhar. Ele não é solto do nada. Quando eu estruturei uma das aulas, ela tem uma ordem lógica. Quando eu vou fazer uma terapia, ela tem uma ordem lógica. E aí ele continua, né? Que ele é um professor, ele está fazendo a venda do produto dele. Aqui a gente não ensina você a bombar no Instagram. A gente ensina a ser um profissional que influenciador fitness não substitui. Aí tem a ver com a área dele, mas, novamente, seguro, responsável, baseado em evidência, comprometido com o que entrega. O que é o profissional seguro? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe por que ele faz. O que é o profissional responsável? É aquela pessoa que sabe o momento de fazer as coisas, que conversa com o cliente, que faz o cliente entender o papel dele. O papel do profissional e o papel do próprio cliente. Então, ele é responsável pelo processo, ele não deixa o cliente à margem das coisas. Baseado em evidência para a gente da saúde é aquela pessoa que estuda com base na ciência de fato. Então ela pega os melhores artigos científicos, as melhores literaturas. Ela não está ali engessada. Ela está vendo o que funciona melhor para cada caso. É extremamente personalizado. Essa técnica aqui não funciona para esse tipo de caso, não. Então não vamos nem aplicar. Ponto. Isso aqui funciona, então vamos aplicar. É isso que é baseado em evidência. Dentro de outras áreas, vocês não tem tanto isso, né? Para o marketing não tem tanto. Você tem a análise de dados ali. O que seria baseado em evidência? Analisar os dados. O que de fato funciona para cada tipo de público, para cada tipo de mercado. E o comprometimento com a entrega é a experiência do usuário. Ok? E aí ele continua, né? Porque quem transforma vidas de verdade não é o que tem mais engajamento, é o que tem mais consistência na prática. E isso todos nós já sentimos, né? Você tem autores que têm trabalhos incríveis na literatura. Você vai para a rede social e não tem nada. A rede social dele é parada. Mas esse cara tá bem de vida. Você tem profissionais na área da saúde, por exemplo, que eles não têm nem rede social para engajar tanto, mas é um profissional muito competente. Por que ele não tem rede social boa? Porque ele não mexe aqui. Ele mexe aqui, diariamente, na experiência com o cliente, os clientes indicando ele para cada vez mais pessoas. Ele não precisa da rede social. A rede social é outra ferramenta, é outra praça, outro meio. Ok? E isso é uma coisa que eu coloco muito para os meus clientes e
quando me perguntam em supervisões e tudo mais, que é exatamente o que o professor colocou, que é que tem mais consistência na prática o que ganha. Quando eu comecei a minha prática clínica, eu decidi que ia fazer o máximo de horas possíveis. Para quê? Para ter um máximo de prática. Então, eu atendia 60, 70 horas semanais. Eu atendia pra caramba. Eram quase 10 horas todo dia atendendo. Nossa, mas aí como é que você vivia? Focava no que era importante. Uma boa alimentação, bom sono, bons estudos, pá, vai pra prática. Prática. Não tinha tanto lazer. Entendeu? O trabalho. O que vocês chamam de trabalho depois do trabalho. Então a gente precisa entender isso, que a consistência na prática, com uma boa metodologia de estudo, um bom processo de crescimento, ele supera tudo. E ele coloca, né, no exercício baseado em evidência, que é o processo dele lá, a venda dele, a gente forma um profissional que vai liderar a área da saúde com técnica, critério para... Voltando aqui para a nossa realidade, do que eu quero trazer para vocês é isso. Essas promessas de marketing que a gente acredita, elas não são o ideal. Elas não funcionam para todo mundo. Ah, mas eu fiz a formação do fulano 6 meses, eu vou ganhar 10 mil. Não vai. O mercado mudou, essa formação não está apta para o mercado atual. Ponto. Já falei isso em um vídeo anterior. Fui numa palestra. Fui dar uma palestra sobre o mercado da psicologia. Galera do primeiro semestre. Falei, vocês precisam estudar sobre IA. Para além de qualquer outra coisa, vocês precisam estudar sobre IA. Porque daqui a 5 anos, o mundo será totalmente diferente. As pessoas deram uma risada, falaram, não, ele está viajando e tal. Daqui a 5 anos, o mundo será diferente. Já é diferente agora. Nós precisamos estar atualizados. Nos relacionar com as pessoas. Entender o contato com elas. Encontrar as pessoas, trocar ideias, ser genuíno. Ah, eu não gosto de interagir. Eu sei, eu também não gosto muito, mas a gente precisa. É a vida. Você se desenvolve quando você consegue. Você desenvolve na sua carreira quando você consegue entregar uma boa experiência para o seu cliente. Quando o seu leitor, o seu espectador, ele entende o que ele tem que fazer. Ele desenvolve. Ele não fica preso em mentirinhas. E isso é importante. Uma coisa que eu levei uma vez para entender, só para a gente fechar o vídeo, nenhum concorrente seu vai mostrar o seu contra-cheque. Então eles vão falar um monte de números para vocês. Ah, porque eu faturo tanto, eu faturo. Ninguém vai te mostrar o contra-cheque. Ninguém vai te mostrar o imposto de renda para provar que aquilo é aquilo. Ninguém vai fazer isso. Ah, olha o que eu paguei na DARF. DARF é uma coisa, eu quero saber o imposto de renda. Qual que era o objetivo dessa frase? É você entender que as pessoas vão ocultar um monte de informação na tua realidade. Base, network, recursos anteriores, contatos, né? A ideia do network também. Elas vão ocultar informações para te vender o que elas precisam vender, porque esse é o trabalho delas. Essa postagem, não uma crítica à pessoa que fez, ela critica um ponto para vender o dela. Ela pega um problema no mercado e te mostra uma outra solução. E ok, é válido, é isso que a gente faz. Mas a gente tem que sempre ter muito cuidado e senso crítico no que a gente está comprando, no que a gente está buscando. Sem esse senso crítico, sem esse cuidado, você vai cair cada vez mais em gatilhos, cada vez mais em promessas, cada vez mais em novos e novos cursos, que às vezes você não precisa. Muitas vezes você precisa ir para a prática, ter uma boa oferta, ter um bom serviço, estruturar isso para você e aplicar. Conversar com as pessoas, falar, olha, eu tenho um serviço. Eu sou Rafael Bianco, sou psicólogo, minha agenda está aberta, se você quiser um atendimento, a gente pode conversar. Eu faço uma avaliação, a partir dela, eu elaboro seu plano de terapia. A cada 3, 4 meses a gente revê o plano e a gente dá a sequência ali ao que você precisa. Podemos fazer uma vez na semana ou a cada 15 dias, ou se você preferir, podemos fazer quando você se sentir à vontade. Então a gente não tem um compromisso mensal de estar ali. Você marca a sua sessão, faz o pagamento e a gente dá início ao teu processo. Pronto. Eu estou com a minha agenda aberta. Isso é uma oferta. Não é das melhores, obviamente, mas é uma oferta. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Eu sou o copywriter, eu sou social media, eu sou o fulano de tal, eu trabalho com isso. Eu posso te ajudar nessa situação. Eu posso desenvolver com você isso aqui. E aí você vai
construindo aquilo com aquela pessoa, com seus clientes, vai pegando freela, vai conversando com outras pessoas que são da sua área e fala, olha, cara, você conhece alguém que precisa desse tipo de serviço e tal. Na psicologia a gente faz muito isso, né? Olha, eu trabalho com adulto, não, pô, eu trabalho com criança, vamos trocar ideia e tal. Pô, olha, eu tô precisando de alguém para atender o pai dessa criança, pô, eu posso. Ah, tem um avô, eu também posso. Aí tem uma outra pessoa que atende idoso. Tem outra pessoa que é focada num público LGBT. E assim a gente cresce. Quando a gente coopera, quando a gente oferta, quando a gente vai pro campo, não pra trincheira.